Boas-vindas a todo mundo, muito bem-vindos aqui na Rede de Especialistas. É um dia muito especial para a gente. E eu gostaria aqui de chamar a engenheira Débora Arjona e o engenheiro Vitor, para que eles possam fazer uma breve apresentação da Rede de Especialistas. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria aí de agradecer muito pela presença de todos vocês e apoio, e dar as boas-vindas à nossa rede de especialistas. Qual que seria o nosso objetivo com a rede de especialistas? É disseminar e elevar o conhecimento de todos nós, profissionais, que atuam na área de prevenção e combate a incêndio, de uma maneira bem didática, com base na análise específicas de cada edificação, sempre levando em consideração o seu uso, ocupação e operação, de uma forma que tenhamos uma edificação adequadamente segura, sempre com base nas normas vigentes, testes e certificações de produtos. O intuito é conduzir o especialista a compreender a importância da proteção passiva em conjunto com a proteção ativa, de uma forma prescritiva ou baseada em desempenho, para uma atuação profissional altamente qualificada. Nós estamos visando a conscientização da aplicação das normas e procedimentos adequados para a prevenção e combate a incêndio de todo o país, oferecendo suporte técnico e todos os profissionais, elevando assim o nível de segurança das edificações de todo o Brasil, com um único objetivo, de salvar vidas e preservar os patrimônios, tá? Agora eu vou passar um pouquinho a palavra para o Vitor, para ele complementar aí a apresentação. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos, inclusive dos meus alunos, saudosos alunos. Estou muito contente de todos vocês estarem aqui falando comigo no chat, tá bom? Bom, coube para mim falar um pouco sobre a missão, a visão e os valores da nossa querida rede de especialistas. A missão de uma empresa, na realidade, define o propósito dela existir. No caso da nossa rede de especialistas, a nossa missão é preparar os profissionais de engenharia de incêndio para adotarem as práticas corretas, segundo a ABNT, a NFPA e demais legislações e normas cabíveis de proteções ativas e passivas. A visão da nossa empresa, ela reflete a situação que a gente deseja alcançar. Então, neste intento, a gente deseja ajudar os profissionais a proteger corretamente as edificações, de modo a garantir a vida com um investimento adequado. Quanto aos valores de uma empresa, são suas ideias de atitudes, de comportamento, refletem a forma como a empresa interage com o mundo. Então, nós primamos pela ética, pela imparcialidade, sempre colocando a vida em primeiro lugar, mas sem esquecer da importância do patrimônio e da continuidade dos processos. Então, para isso, nós defendemos os 5 pilares de segurança. Débora, faria a gentileza de falar sobre eles? Vamos lá. Os nossos pilares, normalmente, que a gente atua, né, e é o que a intenção, e principalmente o princípio da rede de especialista, é a gente sempre levar em consideração os projetos bem elaborados, de acordo com as normas, uma boa execução dos sistemas de instalação, que todos estão interligados um com o outro, tá? Tempo de acionamento de uma bomba, tempo-resposta, rotas de fuga e tudo mais. Certificação dos produtos. Eu confesso até para vocês que, antigamente, alguns anos atrás, eu achava que certificação era um marketing, era uma coisa de monopólio até dos próprios produtos, tá? Mas hoje eu compreendo que a certificação é um assunto muito sério. E são testes realizados, né, em grandes escalas e situações reais, para poder ter efetivamente uma edificação que vai estar lá controlada e assim, suprimindo, né, o incêndio. Além disso, também não adianta por tudo isso se a gente não tiver a manutenção dos sistemas. Manutenção também é um pilar essencial, não adianta colocar lá e ninguém fazer funcionar. E sem embargo ainda a parte de brigada efetiva,
e o plano de abandono, porque isso também é o start, né, a ignição do incêndio. A gente tem que estar ali dando uma resposta muito rápida e precisamos da atuação desses brigadistas e um plano de abandono eficaz. Eu vou voltar a palavra aí para a Débora, para que ela possa apresentar aí nossos convidados, que eles vão falar um pouquinho, e no final o Vitor e eu aí retornaremos para poder esclarecer e, de uma vez, qual é o nosso propósito. Débora, você está mutada. Verdade. Então, eu queria enfatizar a gratidão, né, por todos estarem aqui com a gente nesse evento e falar que a gente, nessa sequência, nós vamos falar um pouquinho da nossa trajetória, o que a gente chegou até aqui, como a gente chegou até aqui. Mas agora, principalmente, nós vamos focar na parte do evento, onde a gente fala da importância da NFPA, do profissional de segurança contra o incêndio do Brasil. Então, esse é o nosso principal foco, né, o que a gente está se propondo a fazer hoje. E deixa eu só mudar a tela, que ela está andando devagar. Aqui, a importância do NFPA. E, para isso, eu vou convidar o engenheiro Anderson Queiroz para vir falar um pouco com a gente. O engenheiro Anderson Queiroz, ele é diretor da NFPA para o Brasil, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, ele é MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, certificado pela NFPA como especialista em proteção de incêndio, membro de diversas comissões normativas, a BNP, consultor de segurança com mais de 25 anos de experiência, consultor de segurança de incêndio com mais de 25 anos de experiência, em empresas multinacionais, em gerenciamento de projetos e contratos de manutenção de sistemas de incêndio em todo o Brasil. Então, eu convido agora o engenheiro Anderson para vir falar aqui sobre a NFPA. Boa tarde a todos, boa tarde, Débora 1 e Débora 2. Boa tarde, Vitor, boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui no lançamento da Rede de Especialistas, que é uma das frentes, né, que a NFPA ela apoia, que é fazer com que a informação e conhecimento sejam disponibilizados para todos os públicos. Então, é um prazer muito grande estar aqui participando desse início desse trabalho da Rede de Especialistas. Eu vou começar a apresentação. Estão visualizando? Sim, está perfeito. Bom, eu acho que a gente não poderia começar de forma diferente, contando um pouquinho da história da NFPA. Então, em 1895, já existia sprinklers naquela época, só que não existia uma norma específica que tratasse o dimensionamento desses sistemas. Então, naquela época, tinha pelo menos 9 normas diferentes, ou 9 formas diferentes para se fazer o dimensionamento de sistemas de sprinklers. Obviamente, em função disso, vocês podem imaginar, né, quanto o dimensionamento de cada sistema ele variava, e, obviamente, se varia o dimensionamento, varia também o desempenho de cada um desses sistemas. Então, em março de 1895, houve uma reunião em Boston de um pequeno grupo de interesse, né, em sprinklers e representantes das diversas seguradoras, exatamente para discutir, né, essas diferenças. Não é possível você ter tantas formas de fazer o dimensionamento se o resultado deveria ser o mesmo. Então, houve essa reunião desse grupo para tratar esse assunto e fazer com que já não houvesse mais, né, tantas formas diferentes de tratar um assunto que, obviamente, se a gente está falando de engenharia, não é possível ter tanta percepção diferente para ser na tratativa de um determinado assunto, e esse caso aqui seria o dimensionamento
de sprinklers, né? Principalmente com relação a dimensionamento de tubulação e o espaçamento que deveria ser considerado entre os sprinklers. Em março de 1896, foi em uma reunião, né, depois de diversas reuniões que aconteceram daquele grupo que eu mencionei, foi gerado, né, as regras, né, de consenso que houve entre esse grupo, o que foi chamado de relatório do Comitê sobre Proteção Automática por Sprinklers, que nos dias de hoje veio a se tornar a nossa NFPA 13, que acredito que todos que estão nos assistindo aqui já tenham ouvido em algum nível, em algum grau, falar dessa norma. Em novembro de 1896 foi aí oficialmente criada a NFPA, né, com seu primeiro artigo, sendo esse que eu escrevi embaixo aí, essa organização deve ser conhecida como National Fire Protection Association, e teve como seu primeiro presidente o senhor Little. Então, a partir de 1896, ou seja, 135 anos atrás, a NFPA foi fundada e se tornou mundialmente conhecida, né, global, como sendo uma associação independente e sem fins lucrativos. Hoje a gente dispõe em torno de 9 mil voluntários ao redor do mundo, a maioria deles estão nos Estados Unidos, um pouco mais de 300 funcionários diretos, e nós somos responsáveis aí por mais de 300 códigos e normas, que estão divididos em mais de 250 comitês técnicos, criados da mesma forma que eu mencionei lá no início, né, aquele grupo inicial que de especialistas da época que viram esse problema, né, infinidade de variações de regras para a instalação de sistemas de sprinklers, hoje se tornaram os comitês, né, cada um desses comitês da NFPA, que da mesma forma são formados por especialistas de diversas partes do mundo, inclusive nós aqui também no Brasil, se quisermos participar desse processo, esse processo ele está disponível para nós. E temos mais de 60 mil membros ao redor do mundo, que, obviamente, por serem membros, acabam tendo acesso aí a uma quantidade maior de informações direcionadas para dentro dos diversos códigos e normas que estão disponíveis, e também acesso, em caso de dúvidas, aos nossos especialistas em cada uma dessas normas. Bom, a nossa missão, como eu falei, a nossa missão ela é ajudar a salvar vidas e reduzir as perdas através da informação, conhecimento, e até houve uma revisão dessa missão pelo nosso presidente atual, Jim Polley, que já está como presidente há 5 anos. E o nosso entendimento é que essa informação e esse conhecimento ele tem que chegar a todos os públicos. Então, nós aqui no Brasil, nós atuamos juntamente com os corpos de bombeiros, nós temos acordos assinados com vários estados, né? Eles estão marcados aí nesse azul mais escuro, os estados que nós já temos acordos assinados. Temos tratativas de acordos com esses estados que foram marcados com esse azul um pouquinho mais claro. Na realidade, esse acordo nada mais é do que o interesse das duas instituições em troca de experiências, né, e suporte técnico pela NFPA, não só na elaboração e desenvolvimento e revisão do código de cada estado, mas também na disponibilização de materiais relacionados com educação pública e também, né, acho que é de pouco conhecimento isso, da maioria, mas a NFPA dispõe de uma infinidade de normas que, para a parte operacional dos corpos de bombeiro. Então, ou seja, se você falar em salvamento em altura, existe uma norma específica da NFPA que trata disso. Se você for falar em mergulho, existe uma norma da NFPA que trata disso. Se você for falar que o corpo de bombeiros de um determinado estado necessita criar um quartel novo, então existe uma norma que fala, que faz o dimensionamento desse quartel, que fala quais são as qualificações dos profissionais que
têm que estar ali disponíveis. Então, uma outra frente, normas para higienização de EPI de bombeiros. A gente sabe que os bombeiros eles se expõem a uma infinidade de contaminantes durante as operações que eles realizam, e existe uma norma da NFPA que exatamente determina ou define como é que essa descontaminação tem que acontecer, de tal forma que eles nem passem isso para os seus colegas no quartel e nem levem isso de volta para casa. E, obviamente, não sofram as consequências, eles próprios, dessa contaminação. Então, esses acordos, eles são acordos institucionais que nós temos com esses corpos de bombeiro, e os demais que não estão marcados aí no mapa, eu gosto sempre de reforçar a nossa vontade, né, o nosso interesse em que eles também façam parte desses acordos. Então, como eu disse inicialmente, nós temos, pela nossa missão, total interesse em fazer com que a informação e conhecimento chegue a todos os públicos. Então, os públicos são, aqui no Brasil, os corpos de bombeiros, são os responsáveis pelas operações, como eu disse, a NFPA tem normas que tratam esses assuntos, são responsáveis pela definição dos requisitos mínimos que têm que ser atendidos para que as edificações fiquem seguras nos seus estados. Tem também a prerrogativa de tratar a educação pública também, né? E vocês agora, na rede de especialistas, também faz parte desse público, para que se possa formar profissionais ou qualificar os profissionais para que eles possam também atuar nessa área, né? E até mesmo auxiliar, né, os corpos de bombeiro, porque quando a gente passa a ter empresas de engenharia que são qualificadas, que têm conhecimentos profundos sobre os assuntos que têm que ser tratados com os corpos de bombeiros, a gente acaba facilitando também a vida dos corpos de bombeiros. Por quê? Porque os projetos vão ser disponibilizados para eles já de forma correta da primeira vez, né? Vão acertar da primeira vez. Já que também nós sabemos que os corpos de bombeiros não têm uma estrutura muito grande, né, para atender esse tipo de demanda. Isso, se a gente consegue apresentar um trabalho, executar um trabalho como empresa de engenharia já correto da primeira vez, a gente evita com que o bombeiro tenha esse retrabalho em ficar fazendo reavaliações e fica esse vai e vem, né, de processos, o que faz com que até o tempo seja mais longo para aprovação de projetos. Aqui é só para ter uma ideia de como é que as normas são elaboradas ou são revisadas. Partindo de uma norma existente, são feitas as entradas de informações, isso é uma entrada pública, como eu disse, todos podem participar desse processo na NFPA. Depois existe uma etapa de comentários, né, etapa número 2 de comentários. Depois que esses comentários são aceitos ou são incorporados às normas, obviamente mediante discussão dentro de cada um dos comitês, ela vai para uma etapa 3, que é a aprovação pela técnica, né, por esses comitês, e a partir dali essas normas passam a ser publicadas. Uma coisa que é muito importante, que eu gosto sempre de reforçar, como eu disse lá no outro slide, a NFPA é uma organização que não tem fins lucrativos. Então, quando nós emitimos uma edição nova de qualquer norma, ou elaboramos uma norma nova, é que, no nosso entendimento, aquela nova edição ela contém informações, ela contém novas técnicas, novas tecnologias que podem salvar mais vidas. Então, toda vez que tem uma emissão de uma norma, de um código, ou que é uma norma nova ou uma revisão de algum existente, o nosso entendimento é que as informações que estão contidas nesses documentos, elas vão nos dar condições de salvar mais vidas na ocorrência de incêndio. Eu mencionei aqui algumas normas que para nós são mais comuns aqui no Brasil.
Nós temos a NFPA 13, a NFPA 20, a NFPA 25, a 13 seria de sprinklers, a 20 de casa de bombas, a NFPA 25 é a manutenção de sistemas de água, né, que acaba envolvendo a própria NFPA 13, a 20, a NFPA 14 também, que é de sistemas de hidrantes, e outras, né, que envolvem sistemas com água. A NFPA 72, que é o código voltado para detecção e alarme de incêndio. A NFPA 79, 99, eu fiz questão de colocar aqui, porque ela é o código que trata não só de sistemas, mas da segurança da vida em hospitais, né? Então, tudo aquilo que tem que ser levado em consideração em hospitais para que, em caso de emergência, não só os sistemas atuem de forma adequada, mas também ela trata tudo aquilo que é necessário para que a evacuação desses ambientes hospitalares também seja feita de forma adequada, já que nós sabemos que as pessoas que estão nesse ambiente nem sempre têm a facilidade de sair de forma independente desse ambiente. E o código de incêndio, né, são as bases, a NFPA 1, e o Código de Segurança da Vida, que é a NFPA 101, que, como eu mencionei no caso da 99, ela também trata de todos os assuntos relacionados com, não só com relação à proteção contra incêndio nas instalações, mas tudo aquilo que é necessário para que as edificações fiquem seguras, para que as pessoas possam evacuar em caso de qualquer tipo de emergência. Eu queria falar um pouquinho rapidamente, na verdade eu não vou entrar aqui no detalhe, mas no nosso entendimento, só é possível tratar a segurança de incêndio se todas essas engrenagens que vocês estão vendo, se elas forem, cada uma delas, tratadas de forma adequada. Tá? Então, nós temos a engrenagem de responsabilidade do governo, a que trata de desenvolvimento e uso de códigos atualizados, as normas de referência, os investimentos em segurança, força de trabalho qualificada, conformidade com os códigos, prontidão e resposta das emergências e o público informado. Então, se eu fosse entrar no mérito de cada um e tratar cada uma, eu não deixaria mais o Coronel Cajati, nem a Débora, nem o Vitor falarem mais nada, eu tomaria todo o tempo para isso. Mas ontem eu fiz uma apresentação para o FRJ, através de uma live, exatamente tratando desse assunto. Então, eu estou aqui no próximo slide, eu estou colocando para vocês, eu sei que não é fácil de anotar, porque o YouTube não ajuda muito, né, na forma que ele define o texto, mas eu vou colocar, vou colocar depois eu não estou conseguindo ter acesso aqui ao chat, eu vou colocar no chat para aqueles que tiverem interesse em ver os detalhes do ecossistema de segurança da NFPA, está lá uma apresentação de aproximadamente 1 hora, 1h10. Uma outra informação importante é que, recentemente, a NFPA houve uma contratação de uma empresa que está presente em diversos países do mundo e que permitiu com que os profissionais que tenham interesse na obtenção de certificações da NFPA, que eles tenham acesso à realização dos testes, inclusive aqui no Brasil. Aqui, vocês, eu acho que muitos também não conhecem, a NFPA também nos Estados Unidos, ela é responsável pelo Código de Incêndio pelo Código Elétrico Nacional, que é a NFPA 70, ou seja, a nossa NBR 5410, que é responsável, que é a norma, né, que trata instalações elétricas, lá é uma norma também da NFPA. Né? Isso aí também, eu gosto de mencionar isso, porque vocês imaginem a NFPA sendo responsável pelo Código Elétrico e também responsável pelas normas de incêndio. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que existe uma integração muito grande nesses assuntos, e a gente sabe
que uma boa parte dos incêndios eles acabam tendo como princípio a não tratativa adequada de riscos elétricos. Então, existe uma integração muito grande da NFPA voltada para a segurança de incêndio com a NFPA, né, com as normas NFPA, que tratam também a área elétrica. E também existe, dentro da nossa área especificamente, outras certificações. Eu coloquei algumas aqui, no site da NFPA existem outras, né, existem diversas certificações que estão disponíveis, e essas certificações são certificações que, nos Estados Unidos, elas são obrigatórias para qualquer profissional que queira trabalhar nessa área. Eu espero que, em algum momento no futuro, a gente possa atingir esse nível, que a gente tenha profissionais efetivamente qualificados e que, de tal forma, a desempenhar melhor as atividades, não só na parte de projetos, mas de instalação, e como a Débora mencionou, também em manutenção. Na realidade, a gente sabe que um dos grandes problemas que a gente encontra no nosso dia a dia, que é relacionado com as manutenções, e isso, às vezes, faz com que os sistemas de incêndio fiquem inoperantes. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Eu estou deixando para vocês aqui meus contatos, em caso de qualquer dúvida e qualquer tratativa que tenha relacionado com a NFPA. E vou passar novamente de volta. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite da Rede de Especialistas e vou passar de volta para a Débora. Ativa o áudio, Débora. Desculpa. Obrigada, Anderson. Muito esclarecedora a sua palestra, né? Eu tenho certeza que a gente vai continuar ainda e vamos ter você bastante aqui na Rede de Especialistas. Agora, dando continuidade ao nosso evento, né? Eu queria falar agora, trazer, deixa eu só tentar mudar a tela, que ela não está mudando. Nós vamos trazer agora o nosso convidado, que é o coronel Dr. Jorge Cajati Barbosa Braga. O doutor, ele possui um doutorando em tecnologia de combate a incêndio pelo Building and Fire Research Laboratory, do National Institute of Standards and Technology, nos Estados Unidos. Doutoramento em Física de Estado Sólido pela Universidade de Brasília. Foi pesquisador visitante da Naval Research Laboratory em Washington, D.C., Estados Unidos, trabalhando em propriedades ópticas e semicondutores de banda larga. Foi presidente da Associação Luso-Brasileira para a Segurança contra o Incêndio e é membro do Grupo de Fomento da Segurança contra o Incêndio do GSI. E ainda pesquisador, vamos lá, né, coronel? Pesquisador associado do Instituto de Física da Universidade de Brasília, foi pesquisador orientador da Faculdade de Arquitetura da UNB e da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, em Portugal. Oficial do Corpo de Bombeiros, com o cargo de coronel, do quadro de oficiais de bombeiros militares, complementar físico, trabalhando com a chefia da assessoria técnico-administrativa do gabinete do comandante-geral, e presidente da comissão A3P e do comando do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Ele tem experiência em física de estado sólido, em geral, em especial em propriedades ópticas de semicondutores, e desde 1994 ele vem atuando na área de segurança contra incêndio e ciência do fogo, principalmente em simulação computacional de incêndio e fuga, dinâmica de incêndio e reação do fogo de materiais, com vistas à prevenção, combate e investigação, perícia de incêndios, tendo sido coordenador de diversos projetos financiados pelo FINEP, CNPq, CAPES, FAPD de Brasília, é instrutor dos cursos de formação de oficial, perícia de incêndio, instrutor de combate a incêndio e operações de incêndio e perito
de incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E aqui nós convidamos o coronel para falar, então, do uso de testes e ensaios de incêndio e de simulação computacional como ferramenta de comprovação de eficácia dos sistemas de segurança contra incêndio. O senhor, obrigada. Vou parar de... Ufa! Desculpe o cansaço que eu dei, tá? Imagina, no final, no final apenas toco o fogo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, tá? Muito obrigado mesmo, a Débora, tá? E ao Vitor, tá? Muito obrigado pelo convite. Acho que a iniciativa que vocês estão fazendo é maravilhosa. Acho que cada coisa que a gente possa melhorar a segurança contra incêndio no país é necessário, importante. A gente precisa perseguir isso e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né? E também gostaria de dar os parabéns ao Anderson pela apresentação, tá? Somos amigos de longa data, né? Eu tenho certeza que ele tem muito a contribuir e vai auxiliar bastante para todos, tá legal? Eu estou colocando parte da minha apresentação, vou ser super rápido, eu falo muito rápido, tá? Então, paciência, tenham paciência. Estava gravando aula de investigação de incêndio esses dias e um aluno veio me dizer, coronel, eu não vejo o seu vídeo acelerado, porque está na mania agora de pegar o vídeo do YouTube e o cara colocar 25%, 50%. Ele falou, não tem condições. Eu falei, então tá bom, então vou continuar mantendo a velocidade que eu estou falando. Tá? Eu vou estar falando um pouquinho agora sobre o uso de testes e ensaios de incêndio, tá? Bem como a simulação computacional como ferramenta para a comprovação da eficácia do sistema de segurança contra o incêndio. Eu costumo começar sempre com um vídeo que eu acho que é importante e representa muito, até um pouco assim do que o Anderson está falando. Esse é um vídeo que eu sempre uso. Ele mostra um ensaio lado a lado com mobiliários e materiais antigos, que é o do lado esquerdo, e com mobiliários e materiais novos, que é o do lado direito. Esse ensaio foi feito na UEL, os ambientes são exatamente iguais, e um com mobiliário da década de 50 e o outro com mobiliário de 2009. Por que eu quero mostrar isso? Porque de fato, não que a física da combustão, do incêndio tenha mudado, mas os materiais estão mudando. E isso leva muito à questão de normatização também, porque existe uma evolução das normas. Não adianta a gente, às vezes, pegar a norma, a NFPA, sei lá, 13 da década de 70 e achar que ela continua sendo válida para 2021, né? Porque os materiais estão mudando, as condições do incêndio estão mudando. E isso é importante a gente lembrar quando a gente faz normatização. Então, a gente tem que, sim, pensar que a normatização evolui, até porque as estruturas evoluem, os materiais evoluem, tá? Então, isso leva a um comportamento diferente do incêndio. Esse vídeo estava acelerado 5 vezes, tá? O que a gente viu é que um ambiente com materiais mais recentes, lá nos Estados Unidos, eu quero frisar bem, lá nos Estados Unidos, ele atingia a sua fase altamente desenvolvida, nesse caso aqui, Beostin Flashover, com 3 minutos e 40. Enquanto o outro, com materiais mais antigos, né, com materiais mais naturais, menos materiais sintéticos, com madeiras mais densas e menos madeiras menos densas, a gente acabava tendo a sua fase totalmente desenvolvida chegando com 29 minutos. Tá? Então, entendo assim, a gente tem que falar de norma, tem que falar de atualização dessas normas e tentar fazer com que a gente só utilize normas que estejam atualizadas, porque, de fato, as situações mudam, né? O mundo está mudando, então os materiais que não eram utilizados antigamente agora estão sendo utilizados. Então é por isso que eu quero dar essa introdução para agora. E aí entra numa parte que eu acho que é importante, eu vou mostrar várias fotos de edificações completamente fora dos nossos padrões caixinha, né? E leva exatamente para essa situação que quando a gente pensa assim, em normas, né? E as normas, só que o problema é que não necessariamente as normas às vezes consigam se adaptar a todas as situações, ou seja, a melhor opção para todas as situações, porque cada vez mais nós estamos criando estruturas que são muito mais complexas do que se tinha antigamente. Claro que as normas são essenciais e leva exatamente à discussão que a gente tem que existir sim. Será que a gente pode hoje, podemos ver as edificações tão mais complexas, tão diferentes, será que as normas também vão garantir a sua segurança? E leva exatamente à questão da discussão entre norma prescritiva e norma baseada em desempenho. No final, é importante, sim, a gente tem que usar as normas, porque vai garantir a segurança, porque as normas foram estudadas para dizer o que é que tem que ser feito. Tá? Não foi simplesmente tirou do ar, ou do éter, ou do etéreo, né, para chegar onde chegou.
Mas, mais ainda, claro que a gente tem que pensar, sim, que existem normas prescritivas e também existem a questão das normas baseadas em desempenho. E quando a gente pensa em norma baseada em desempenho, a gente tem que entender o porquê por trás das normas, inclusive das normas prescritivas. Entender o porquê chegou-se aquelas normas prescritivas. Porque entendendo o porquê, o que está por trás dessas normas, irá permitir aos especialistas de segurança contra incêndio buscar a intenção delas. Não é só seguir, às vezes, receita de bolos, principalmente em questão de estruturas mais complexas, mas entender o porquê tem aquela norma, para que a gente possa buscar as intenções delas e, assim, buscar desenvolver um projeto de edificação baseado em desempenho. Então, tendo a compreensão da intenção dos requisitos das normas, poderá ser desenvolvido um projeto alternativo que possa cumprir, sim, com a intenção da norma, mesmo que não siga os requisitos da sua norma prescritiva. Então, a gente tem que buscar, sim, sempre o uso de norma. Às vezes, você talvez não consiga, por conta da sua estrutura que você está propondo, chegar na solução que estava na norma prescritiva. Mas se você entender o que está por trás daquilo ali, você talvez possa propor uma solução de engenharia ou de arquitetura que consiga cumprir com a intenção da norma, cumprir o porquê daquela norma existir. Tá? E esse é um ponto importante. E ferramentas para que a gente possa fazer isso vem exatamente do título que eu propus, que é exatamente a questão, primeiro, da questão de realização de testes e ensaios de incêndio. Tá? A gente precisa avaliar a reação ao fogo dos materiais. Entender como os materiais hoje reagem ao calor. Entender que, às vezes, você vai ter, como esse vídeo que está sendo mostrado do GIST, que situações côncavas, às vezes, pode ser completamente diferente de situações convexas. O material é o mesmo, mas o comportamento do fogo é diferente. Então, às vezes, como o material se apresenta num determinado local, pode gerar um comportamento diferente. Temos que entender e avaliar a resistência ao fogo das estruturas. Então, a gente precisa, sim, realizar, às vezes, ensaios e testes, e tem vários ensaios padronizados, para que a gente possa definir a resistência ao fogo de estruturas. Também avaliar o comportamento do fogo. Cada vez mais, como aquele primeiro vídeo da UL, Underwriters Laboratory, que eu mostrei, mas como esse vídeo que a gente fez mais recentemente de um sofá com um retardante de chama, lá no bombeiro, e possam ver esse cronômetro desse vídeo, esse incêndio começou há 15 minutos atrás. Tá? Porque esse material tinha retardante de chama. Claro que retardante de chama não significa que o material vai ser incombustível. Não, ele retardou muito a propagação, a sua fase inicial do seu incêndio. Tá? Então, demorou-se muito para chegar na sua fase crescente. E foi chegar quase na fase crescente com mais ou menos 15 minutos. Então, a gente tem que entender esses comportamentos do fogo também, para quando a gente vai pensar num projeto. E também temos que avaliar o sistema de segurança contra incêndio. Então, todas essas partes levam, sim, às vezes, à necessidade de realizar testes e ensaios de incêndio. Sejam eles de bancada, de laboratório, sejam eles de bancada, sejam eles em tamanho real, sejam eles, inclusive, ensaios reais. Ou seja, construir uma estrutura e, a partir daí, avaliar se aquele comportamento esperado, inclusive da norma, ou do seu projeto em si, vai funcionar como planejado. Tá? Um exemplo disso, a gente pode mostrar de um trabalho que foi publicado e foi apresentado no GSI há um tempo atrás, no ano passado, inclusive, no Grupo de Segurança contra Incêndio, lá da USP, que foi, em parte, nesse caso aqui, avaliar a compartimentação vertical em prédios com fachada de vidro. Então, a gente tentou criar um prédio para poder criar exatamente a estrutura que seria de um prédio e conseguir avaliar se as normas, do jeito que estão, elas conseguiriam evitar que o incêndio se propagasse em fachada de vidro. Evitar, às vezes, a questão desse leapfrogging. E vejam como é que a gente conseguiu testar em tamanho real, que a gente construiu um prédio em tamanho real, e pela câmera térmica a gente consegue ver que estava acontecendo esse comportamento. E mais ainda, a gente conseguiu fazer um ensaio de incêndio, um teste real de incêndio, com 1 hora de incêndio. E ter condições de avaliar, por exemplo, se isso aqui se permitia ou não a propagação de incêndio verticalmente, mesmo que se estivesse seguindo a norma como a gente tem hoje. Né? Então, é importante analisar, sim, tivemos problemas, não é o ponto até a hora de discutir quais foram os problemas, inclusive problemas de construção, de problemas que são realizados hoje na questão não só do projeto em si, mas como é executado o projeto. Tá? Então, tem várias discussões que são levadas aqui, não é o momento para eu discutir, mas entenda, um ensaio desse, claro que tem um custo muito alto, mas ele traz muita informação.
traz informação para a gente discutir, às vezes até mesmo um avanço da norma, ou se o projeto que está sendo feito, prescrito, ele vai conseguir, de fato, cumprir, como eu falei no projeto baseado em desempenho, com o espírito da norma. E, no caso, o espírito da norma é evitar que o incêndio se propagasse para o andar superior. Então, falar de testes de ensaio sempre é muito importante, mas isso leva ao quê? A custos. Claro que o custo é um pouco mais alto, uma estrutura dessa custa dinheiro, montar uma estrutura em tamanho real, de 2 andares, tocar fogo, todo o sistema de sensoriamento e mensuração de temperatura, fluxo de calor, câmaras lá dentro e tudo mais, câmaras térmicas, inclusive, como foi possível ver aqui no vídeo, tem um custo muito grande. E o que a gente pode, às vezes, trabalhar também, aí sim, trabalhar com outro lado. Não... E veja se aquilo ali, se de fato o nosso projeto está de acordo, de novo, eu vou entrar com aquele termo, de acordo com o espírito da norma, de acordo com o porquê daquela norma, né? Para garantir, de fato, a segurança, não só a gente seguir uma determinada norma sem imaginar o porquê existe atrás daquilo ali, o que é que existe atrás daquela norma, né? Qual é o objetivo dela de fato, tá? Como o Anderson bem explicou na apresentação dele. E aí a gente entra exatamente na questão da simulação computacional, porque ela permite, com a entrada correta de dados, verificar projetos, adaptar estruturas existentes e analisar comportamentos pós-incêndio. Tanto na questão, quando a gente fala da modelagem do incêndio, onde a gente tem que entender qual modelo de incêndio que a gente vai trabalhar, entender os materiais, entender a geometria do local, para que venha uma modelagem muito bem feita, quanto também na questão do abandono, da fuga, da evacuação, quando a gente vai pensar em perfil biométrico, pensar em parâmetros de comportamento. O Valentim fez um trabalho maravilhoso na USP, no doutorado dele, exatamente de tamanho de velocidade de caminhada de crianças, para você ter condições de modelar isso depois no computador, e também, claro, entrando com a questão da geometria. Mas, obviamente, quando a gente fala de simulação computacional, eu sempre tenho essa figura aqui, que a gente tem que entender para que ela vai funcionar. Então, no caso da aplicação da simulação computacional de incêndio, ela pode tanto trabalhar para a questão da integridade estrutural, porque nós podemos medir temperaturas das paredes, temperatura dos gases aquecidos, fluxo de calor e outras propriedades, mas também a gente pode trabalhar para a proteção de vidas, que é o ponto mais importante. A gente trabalha com segurança contra incêndio, a primeira coisa, proteção de vidas, porque a gente tem condições de avaliar via simulação computacional da visibilidade, da composição e diluição da fumaça, da temperatura da fumaça, do calor radiante que uma determinada pessoa estaria exposta. Então, sim, a simulação computacional nos permite ser uma ferramenta muito forte, tá? De avaliação de projeto ou mesmo de elaboração do projeto. Tá? Mas, obviamente, nós temos alguns cuidados. Eu sempre levo essa questão do cuidado, porque não dá para a gente tem que conhecer muito da dinâmica do incêndio. Porque sem conhecer da dinâmica do incêndio, simulação computacional nada mais é do que, às vezes, um programa. E o programa permite que você entre, às vezes, carne e ache que de lá vai sair um excelente bolo de chocolate. Não, não irá sair. Então, a gente tem que entender muito bem o que são parâmetros de entrada, o que são realísticos, e que a gente tem a capacidade, depois de ver o resultado final, e aí se analisar se aquele resultado está de acordo com a nossa entrada. Meu amigo, se eu entrei carne e sair um bolo de chocolate, alguma coisa está errada no meu modelo utilizado. Tá? Então, sim, diferentemente do teste que a gente realiza o ensaio, mede e está lá tudo perfeito, porque a gente fez o ensaio, a gente mediu, simulação computacional não necessariamente. Então, depende muito dos seus parâmetros de entrada. Então, a gente tem que usar simulação computacional, tem como pré-requisito entender de incêndio, de comportamento do fogo, para saber se, de fato, não só simulação computacional de incêndio, mas de evacuação também, para saber se aquele comportamento que teve na sua saída esteja de acordo com o que se espera na realidade. Claro, sem manipulação, mas que avalie os seus parâmetros. Tá? Isso eu acho que é o ponto mais importante quando se fala em simulação computacional de incêndio. E aí eu vou dar alguns exemplos que a gente pode trabalhar como em fase de projeto. Eu vou dar um exemplo simples, claro que isso aqui não foi realístico, a gente só para mostrar para as senhoras e senhores que em fase de projeto a gente pode fazer, por exemplo, um projeto e ter condições de avaliar quanto tempo levará a fuga ou abandono dessas pessoas. Tá? Isso aqui é de fato um quartel do Corpo Bombeiro, daqui do DF, tá? E a gente tem condições de colocar as pessoas lá dentro e analisar, claro, são 2 andares, a gente consegue ver exatamente o tamanho, a velocidade de caminhada, quanto tempo as pessoas vão sair, quais são as saídas, no caso só tem uma saída, quais são as saídas que elas vão utilizar. Então, a gente permite, antes de construir o prédio, se o nosso projeto cumpre com o espírito da norma. Tá?
Claro que algumas as normas prescritivas, a priori, estão aí para garantir isso, principalmente em estruturas e prédios normais, mas não necessariamente isso aconteça com estruturas mais complexas e prédios que não sejam tão normais assim. Então, na fase do projeto, tem uma função maravilhosa. Isso vale também na parte de incêndio, onde eu posso construir um prédio, por exemplo, e avaliar o comportamento da fumaça. E não só avaliar o comportamento da fumaça, avaliar dispositivos. Eu posso colocar chuveiro automático, eu posso colocar detetor de fumaça, eu posso colocar detetor de calor e avaliar o tempo que ele vai acionar. Tá? Então, eu posso avaliar, por exemplo, nesse caso que eu estou mostrando aqui, se a escada não pressurizada, a escada que você tem um duto de entrada, um duto de saída da fumaça, ela vai funcionar ou não. Nesse caso de 6 andares, sim, no caso já de 12 andares, não necessariamente. Tá? Então, a gente tem condições de avaliar e testar isso no computador antes mesmo do projeto ter sido realizado, e assim corrigir, e assim melhorar, e assim garantir de novo o espírito da norma. Tá? Isso vale também para adequar, às vezes, a estrutura existente. Isso aqui é um prédio público, tá? E a gente fez a simulação computacional, e a minha amiga Carla sabe muito bem do que eu estou dizendo, apesar de não estar citando o local. A gente sabe que a gente tem condições, às vezes, de avaliar e saber se as nossas saídas de emergências, as saídas de emergência que estão esperadas, elas vão dar a vazão necessária, ou se às vezes eu vou ter uma superpopulação em determinada saída. Então, se isso acontece, já é um prédio existente, se eu não tenho condições de mudar a estrutura do prédio, por que não trabalhar com a educação da população? Por que não trabalhar com as pessoas e dizer, pessoal, ao invés de você sair por esse local, que seria o melhor, seria o mais perto, saia pelo outro, porque apesar de não ser mais longe, você sairá mais rápido. Então, a simulação computacional também permite a gente mudar, às vezes, não a estrutura do prédio, não o sistema, mas trabalhar com educação, que é outra perna também muito importante, que a gente tem que trabalhar com a cultura da segurança contra o incêndio. Tá? E, para terminar, a gente pode também trabalhar com análise de incêndio, pós-incêndio, e, no caso, a investigação. E isso aqui é um caso muito emblemático, eu normalmente falo muito sobre ele, quando falo sobre simulação computacional de incêndio, porque foi exatamente o incêndio na Station Night Club, que aconteceu 10 anos antes da Boate Kiss. Ele aconteceu, como vocês estão vendo aqui no vídeo real e na simulação computacional do lado direito, muito parecido com o que aconteceu com o Boate Kiss. Existia uma espuma, tá? De conforto acústico, e foi utilizado fogo de artifício lá dentro e gerou um incêndio muito grave. Tá? Nesse caso, esse incêndio tinha mais ou menos 410 pessoas nesse local, morreram 100 pessoas nesse local. Tá? Então, foi uma proporção muito parecida, inclusive com a Boate Kiss, tinha 242, talvez tivesse 1.000 pessoas lá dentro, até hoje não se sabe nem a quantidade de pessoas que se tinham lá dentro. Mas o NIST trabalhou para entender o que aconteceu, para entender o comportamento do incêndio, para entender e melhorar, inclusive, a questão da normatização, ou forçar que determinadas normas que antes não eram aplicadas fossem aplicadas nos Estados Unidos. E por conta desse estudo que foi realizado no NIST, eles obrigaram, inclusive, que todas as boates dos Estados Unidos utilizassem sprinkler, chuveiro automático. Tá? Então, por quê? Eles comprovaram que se esse mesmo ensaio de incêndio, aí tem um report, tem o relatório e tem os outros vídeos, se vocês perceberem, vocês vão ver que se tivesse sprinkler, nesse caso específico, tá? Não vou dizer, nesse caso específico, ele teria sim resolvido o problema, não teria praticamente morte nenhuma, porque o incêndio teria sido debelado em mais ou menos menos de 30 segundos. Tá? O incêndio não teria evoluído como evoluiu. Tá? Essa câmera que vocês estão vendo aí com 1 minuto e 20, ela está praticamente no chão. Em 1 minuto e 20 já não tinha praticamente, pelo menos 1 minuto e 30, o nível de oxigenação no ambiente era muito baixo, já não garantia a sobrevivência das pessoas. Então, foi um incêndio realmente muito grave. Então, o que eu quero que vocês entendam, viu como eu falei rápido, né? O que eu quero que vocês entendam é exatamente que, sim, nós temos, às vezes, trabalhar com testes de ensaios de incêndio, porque eles, às vezes, vão mostrar e entender a lógica de ensaios de bancada, ensaios em tamanho real, em ensaios reais, para que a gente possa comprovar se o nosso projeto vai funcionar, se os materiais que a gente está utilizando são realmente aquilo que a gente espera, se o comportamento do incêndio é aquilo que a gente espera, mas, obviamente, isso tem um custo muito alto, ou então a gente trabalha com simulação computacional de incêndio e de evacuação, para que a gente consiga também fazer projetos melhores, que sigam o espírito da norma, que a gente possa garantir, de fato, a segurança contra o incêndio para toda a nossa população. Ok? Eu acho que é basicamente isso, e agradecer novamente o convite, e estarei aqui à disposição por mais tempo. Muito obrigada, Coronel Cajati. Acho que a Débora vai estar tomando. Eu não tenho nem palavras para falar, né? O senhor acabou falando tudo e mais um pouco. Parabéns pela apresentação, viu? Obrigada mesmo.
realmente eu queria ficar mais horas aqui. Aliás, a gente já tinha falado que eu queria muito. Eu falo para ele ser estagiária dele, ele não me aceita quando e tanto a NFPA quanto essa sua apresentação foi realmente muito ilustrativa, principalmente para mim, né, que estou aprendendo muito com vocês. E muita gratidão aí pela sua apresentação. E agora, o que a gente queria falar um pouquinho, de novo, o computador estava um pouquinho na hora de sair da tela, mas... Seu microfone mutou, Débora. Eu queria convidar de novo a Débora e o Vitor para falarem, mas antes eu queria também, da mesma forma, mostrar um pouquinho a mini-biografia deles. Mini, né? Então, nós temos aqui a Débora, a engenheira Débora Arjuna também. Ela é engenheira civil, formada pela Universidade Mackenzie, especialista em prevenção e combate a incêndio e explosões pela Universidade de São Paulo e pós-graduanda em engenharia de incêndio pela PUC de Minas Gerais. Certificada pela ANRACI para desenvolvimento de projetos com base das normas do México, NFPA e FM Global. Certificada pela NFPA 13, NFPA 101, NFPA 15, NFPA 24, NFPA 2001, NFPA 750, NFPA 20, NFPA 25, NFPA 30, NFPA 11, NFPA 30B, NFPA 72, entre outros. Membro do Conselho Deliberativo e do Conselho de Associação Brasileira de Sprinklers, a BSPK, associada à BPP, Associação Brasileira de Proteção Passiva, e membro da equipe técnica do CB24 em elaboração de normas de sprinkler e a BNT. Também é member NFPA, professora da pós-graduação da Engenharia de Segurança contra Incêndio do INDEC e autora e professora dos cursos da rede de especialistas. E nós temos o engenheiro Vitor Sá Moraes, é engenheiro eletricista de segurança do trabalho e mestre em engenharia civil pela Universidade Politécnica de Pernambuco, atuando desde 2009 em segurança contra incêndio em todo o Nordeste. Ele é professor da pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho da Universidade de Pernambuco, na Politécnica, da pós-graduação de engenharia de segurança contra incêndio em outras universidades e pesquisador vinculado ao Laboratório de Higiene e Segurança do Trabalho da Universidade de Pernambuco. É membro da equipe do CB24 na elaboração de normas de segurança contra incêndio, associado à delegação portuguesa Society of Fire Protection Engineering. Pesquisador vinculado ao Laboratório de Segurança e Higiene do Trabalho da Universidade de Pernambuco, na Politécnica, onde ele atua nas linhas de pesquisa e segurança contra incêndio. Ele é diretor técnico da Sá Moraes, professor da pós-graduação de engenharia do INDEC e autor de engenharia de segurança contra incêndio do INDEC e autor e professor dos cursos da rede de especialistas. Bem-vindos, né? Vamos lá, vamos ouvi-los agora. E, na verdade, agora o tema é falar sobre o nosso princípio, que é a proteção passiva e a proteção ativa, ao contrário. Bom, vamos lá. Posso começar, Vitor? Por favor. Então, vamos lá, gente. Bom, primeiramente, aí, agradecer imensamente ao Anderson, tá, da NFPA, aí, pela seu apoio desde o início desse projeto, o Anderson sempre apoiando. Eu queria dar um brief só, antes da gente entrar no tema, em relação agora a um pouco do nosso projeto em si. Até para poder, de uma maneira mais simplícita, vamos dizer assim, que é o meu modo de ser, esse acordo aí, na verdade, esse convênio, né, que a NFPA ela vem fazendo aqui no Brasil junto às corporações, seria para dar um suporte técnico em relação às normativas, tá? Lembrando que nós temos aqui no nosso país, no Brasil, o quê? Que todas as legislações dos corpos bombeiros, elas são a lei, ok? Nós temos como parâmetro as nossas normas brasileiras, a BNT. E, em eventual falta de alguma norma, a gente pode utilizá-la como consulta, a NFPA, que ela tem uma abrangência enorme.
Só para um comparativo, para vocês terem uma noção, como o Vitor aí, eu também participo do comitê técnico da BNT. Por exemplo, a NFPA hoje, a 13, a gente tem ela, a 10897, que foi atualizada no ano passado, ou retrasado, agora não lembro muito bem, que é a 10897, e já está em trâmite de aprovação a 13792, que trata de depósitos, tá? Assim como também a gente tem a NBR 16812, que ela é equivalente a aerosol, que é a NFPA 30B. Então, eu só estou dando esses exemplos para vocês terem uma noção que as normas, elas têm um fundamento, a gente, como o próprio Coronel Cajati falou, e muito bem dito, ninguém cria norma, tudo se estuda para se fazer uma norma. Então, muitos corpos de bombeiros, né, eles mencionam que na ausência de normativas brasileiras da BNT, podem ser consultados as normas internacionais. Então, o intuito até da nossa rede de especialistas é isso, tá? Trazer esse conhecimento para vocês. Desta maneira, sempre eu brinco que a gente é pensar fora da caixinha, né? Então, sair um pouquinho da caixinha e a gente tentar aprender, não mexer no software. As pessoas às vezes falam, eu queria aprender a calcular sprinkler. O cálculo é eficiente, mas não adianta nada você lançar ali se você não tiver a base do princípio, da física, do incêndio, do comportamento. Isso é o essencial, tá? Então, aqui, hoje, a rede de especialistas está sendo lançada para que a gente possa levar todos esses conhecimentos para vocês. Voltando agora aqui um pouquinho ao tema que a gente vai falar em relação à proteção passivas e ativas, eu vou abordar primeiramente a parte passiva. Todo projeto ele tem que ser iniciado pela análise da proteção passiva. A proteção passiva, o que ela compõe? Ela compõe a estrutura da edificação. Um projeto de prevenção e combate a incêndio, ele tem que ser iniciado juntamente com a arquitetura. A cultura do nosso país não nos permite isso, mas isso é o correto. Então, quando o arquiteto começa a conceber um projeto novo, já teria que ter nesta fase, tem que ter nessa fase, já um especialista em prevenção e combate a incêndio para dar todo o suporte técnico em relação ao quê? Em relação ao dimensionamento de escadas, rotas de fugas, percursos máximos, a parte de larguras de corredores, larguras de portas. Então, são infinitos as características que têm que ser analisadas, tá? Outro ponto que é muito importante em relação a isso é o quê? Conversar com os projetos complementares. Um exemplo, projeto estrutural. Nós precisamos deixar lá carga suficiente para poder estar recebendo uma instalação, além do peso próprio. Como exemplo, o sistema de sprinkler, ele requer uma carga adicional para poder fazer a suportação e ele não entrar em colapso. Novamente, não adianta a gente fazer um projeto onde não se conversar com todas as disciplinas. E na hora que entrar em operação num eventual sinistro, toda essa instalação vinha abaixo do chão. Ou seja, nós vamos estar com uma edificação e uma falsa sensação de segurança, porque aquilo não vai realmente controlar ou suprimir o incêndio, tá? A parte de resistência também, da compatibilização com os complementares, ele abrange também o quê? A parte de estrutural, resistência a fogo das estruturas principais. Uma caixa de escada, o tempo mínimo que tem que ter. Se nós temos, por exemplo, um galpão com produtos perigosos ou um risco, que ali eles são materiais oxidantes, que não pode ter proximidade entre um e o outro. Então, isso, com a reatividade, né, na verdade. Então, isso a gente precisa da compartimentação. Então, é essencial na elaboração de um projeto ser analisado o seu uso, a sua ocupação e qual a sua operação do local. As legislações que nós temos hoje pelas corporações são o mínimo necessário. Eu acho que cabe a nós, profissionais, estudarmos e levarmos a sério isso aqui dentro do nosso país, tá? Então, isso é a nossa intenção. E, sem embargo, aí a parte de compartimentação. Para mim, a compartimentação é o que salva vidas, modo de dizer, né? Vamos substituir uma compartimentação por sprinkler? Óbvio que sim. Mas jamais você vai poder deixar de ter, por exemplo, uma compartimentação da escada, onde vai estar a vida da pessoa lá dentro.
Nós não podemos deixar de ter uma compartimentação vertical, como o próprio Coronel Cajati acabou de apresentar. O fogo ele se propaga tanto verticalmente como horizontalmente. Além do que, dependendo do seu uso e ocupação que tem aquele estabelecimento, existem equipamentos que são essenciais, o coração daquela indústria, o coração daquele local, onde a gente tem que proteger. Então, sempre temos que estar atuando e elaborando um projeto de sistemas de prevenção e combate a incêndio, pensando especificamente para cada uso. A intenção daqui nossa é justamente isso, a gente fazer com que vocês saiam da casinha, no modo de dizer, né, saiam de dentro da caixinha e comecem a analisar um projeto de incêndio como sendo cada um projeto. E não achando que, olha, eu vou estar passando meu conhecimento e eu vou perder campo. O Brasil é enorme, gente, o nosso mercado é muito grande. Ao contrário, cada projeto é um projeto. Então, a Rede Especialistas está aqui justamente para isso, para poder trazer todo esse conhecimento, nós trocarmos experiência, tá? Constantemente, como o próprio Coronel acabou de mencionar, é dia a dia que a gente aprende e com a tecnologia evoluindo e com sinistros acontecendo. A parte de proteção passiva, ela é essencial até no controle de acabamento dos materiais. Se migraram muito os materiais hoje em dia de revestimento, acabamento. Então, tudo é uma composição, faz parte de um processo. Agora eu vou passar aí a palavra para o meu colega Vitor, para falar um pouquinho aí da parte de proteção ativa, para a parte de respostas em relação à proteção de magistração. Vitor, é Obrigado, contigo. Débora. Eu achei que ia ser rápido, hein? Eu fui rápido. Foi? Nossa. Vejam, enquanto a proteção passiva visa projetar o edifício para evitar a propagação de incêndio entre um setor e outro, perceba, ao não possuir, supondo que não se tenha pensado nisso, mas ao não possuir sistema de proteção ativa nesse compartimento, né, considerando que foi feita a compartimentação, escolha um compartimento. A não possuir um sistema de proteção ativa, você está assumindo que todo este compartimento poderá ser perdido completamente durante o incêndio, né? Além disso, por mais que a proteção passiva considere 60 minutos, enfim, 1 ou 2 horas, 3 até 4 horas de resistência das estruturas, como a Débora estava comentando, a quantidade de material combustível no compartimento que está pegando fogo pode ter uma queima que dure mais tempo do que esse projeto de compartimentação, né? Então, uma edificação não pode ser protegida apenas com proteção passiva. É preciso fornecer meios ativos para que o princípio de incêndio seja controlado, suprimido ou até mesmo extinto, quando a gente considera a atuação do Corpo de Bombeiros, por exemplo. Ao contrário do que o senso comum determina, alguns sistemas de proteção ativa, eles também devem ser pensados na fase de projetos de arquitetura. Viu lá no início que a Débora estava falando, como é o caso de controle de fumaça, por exemplo, em que a gente precisa estudar como vão ficar os shafts de passagem de tubulação, né? Enfim, eles devem ser projetados juntamente com a arquitetura, ou até mesmo o volume da reserva técnica de incêndio. Quando a gente pensa que um depósito vai precisar de, vamos supor, se a gente optar por proteger por sprinkler apenas na linha do teto, né, considerando essa proteção de supressão rápida e resposta rápida, a gente pode ter reservatórios de água que chegam a 500 mil litros ou até 1,5 milhão quando se pensa em riscos especiais. A Débora sabe muito bem, pneus, enfim, alguns riscos especiais. Por outro lado, grande parte dos sistemas de proteção ativos, de fato, são projetados quando o projeto de arquitetura já está finalizado. Então, são sistemas de proteção ativo contra incêndio, sistema de detecção de fumaça, sistema de controle de fumaça, pressurização de escada, até mesmo sistema de extintores, sistema de hidrante, sistema de sprinkler, enfim, esses sistemas que a gente atua na ocorrência do incêndio, uma vez que seja na detecção ou nesse processo de supressão.
Outra coisa importante sobre sistemas ativos e passivos é que um interage com o outro. Como, por exemplo, você pode adotar sistema de sprinkler em um depósito e, ao adotar esse sistema de sprinkler, evitar a necessidade de uma compartimentação. Então, quando a gente pensa em desenvolver um projeto de segurança contra incêndio, a gente não pode considerar que, primeiro, que um só sistema é capaz de proteger a edificação e a vida, e a gente precisa considerar que, ao modificar ou ao estudar como proteger adequadamente em um sistema, a norma que trata desse sistema pode interagir com a norma de todos os outros sistemas, certo? Então, esse tema é muito importante para a gente da rede de especialistas, pois a proteção de uma edificação só vai estar correta, só vai estar adequada, quando a gente considerar a aplicação dos sistemas passivos e ativos atuando juntos, permeando todas as instruções técnicas, normas da ABNT e, quando necessário, as normas da NFPA, de modo que os dois trabalhem em harmonia. Débora? É isso aí, Vitor. Só complementando um pouquinho aí, que você falou, é sensacional. Sistemas ativos e passivos, nenhum sistema substitui o outro. A gente, às vezes, só tem alguma compensação, uma troca, quando não é exigido por norma. Então, se você não consegue atender uma certa compartimentação, então existem as compensações, que vai justamente de encontro à simulação, que é um projeto por desempenho que o Coronel Cajati acabou de demonstrar, tá? Então, a conclusão de tudo isso, gente, a intenção que a gente tem de estar repassando para todos vocês, profissionais da área, que estão aí atuando, é que sempre há uma viabilidade técnica para a elaboração do sistema de prevenção e combate a incêndio, tá? Seja pela parte de base normativa, ou seja por um projeto em desempenho, mas sempre há uma solução. É isso que a gente tem que ter em mente e não simplesmente chegar... Eu tenho até, assim... esse projeto tudo iniciou, né, por causa de algumas resistências, né, que às vezes as pessoas têm, falam assim, eu não consigo colocar. Solução tem para tudo, tá? Hoje em dia a tecnologia avançou muito, quanto mais a gente, eu particularmente, né, quanto mais eu penso, uma coisa que eu sempre falo, só sei que nada sei, essa é a verdade. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar. A gente vai aprendendo e assim, a tecnologia está evoluindo aí dia a dia e numa velocidade impressionante. Débora, contigo. Bom, não tem mais o que falar, né? Vocês já falaram muito, tudo, né? Eu acho que foi bem interessante. E a gente está junto nesse projeto, que não é mais um projeto, já é uma situação real. A rede de especialistas, né? Ela vem para... na verdade, ela vem para convidar todos vocês, especialistas, a ajudarem a gente a fazer essa transformação. Na verdade, não é uma transformação, porque isso já existe, todos vocês já fazem isso, né? Mas nós estamos buscando fazer alguma coisa estruturada, onde a gente possa, juntos, manter os nossos princípios, pelo que eu vi, todo mundo tem a mesma missão, que é salvar vidas, garantir eficiência de processos, de investimentos, né, de segurança, imparcialidade, ética, preservar patrimônio. Então, eu acho que, baseado em tudo isso, eu queria convidar vocês para conhecerem, a partir de hoje, que a gente está lançando o nosso site, que é a Rede de Especialistas. Acho que você ficou muda, Débora. Eu já voltei. Porque conforme vai aquilo, e às vezes não dá certo. Só um minutinho, que é o Murphy no dia certo, aqui. Nós vamos abrir para perguntas e respostas, né? Mas antes a gente vai, a Débora e o Vitor também ainda vão fazer algumas colocações. Eu gostaria só até de complementar aí falando que tudo isso surgiu por quê? Que eu comecei há uns 2 anos atrás, atuando aí de um projeto de uma forma voluntária, tá? De disseminar conhecimento, enfatizando a importância de interpretação correta das normas e principalmente de onde elas surgem, tá? No meu caso, em particular, eu
de tanto eu tomar Comunix aí nos meus projetos que eu elaborava, eu sempre falo isso, e é uma realidade, gente. Eu tomei tanto Comunix, eu errei tanto na minha vida já, assim, não por falta de, não por maldade, é por falta de conhecimento. Às vezes a gente não tem a base de onde veio as coisas, né? Então, particularmente, a corporação aí, os nossos bombeiros, os heróis aí, que para mim eu tenho uma admiração, um respeito absurdo, de tanto me comunicar que eu resolvi me especializar e aprofundar um pouco mais no tema, tentar entender. E eu consegui isso através dos cursos da NFPA. Aproveitando até novamente, eu gostaria de agradecer aí o Anderson, que ele iniciou esse projeto lá junto comigo, como eu já disse, e Coronel Cajati, que sempre me apoiou a seguir sempre o caminho correto, a ciência, a testes, e nunca dormir, literalmente, pôr a cabeça no travesseiro e conseguir dormir à noite sem nenhum tipo de preocupação. Em relação a Débora e o Vitor, eu não tenho nem o que falar em relação a vocês, não tenho nem como demonstrar gratidão por vocês terem acreditado e abraçado essa causa comigo, tá? De verdade, isso é um sonho, fazer com que a gente leve o conhecimento para todo mundo de uma maneira igual e para todos os lugares do Brasil. E nunca perdendo o nosso foco, que é da instrução para as nossas corporações de todos os estados brasileiros de uma maneira voluntária. Esse é o nosso foco e nosso objetivo. Então, eu conto com o apoio de todos vocês que estão aqui e acreditam nessa causa, que eu acho que a gente está sempre compartilhando esse conhecimento e levando a informação, é que a gente vai ter um Brasil aí de uma forma bem melhor, avançando como um todo, e não como um setorial, como um Brasil como um todo, ele atuando aí no combate, avançando, né, na prevenção e combate a incêndio, a partir do momento que a gente começar a disseminar o conhecimento, tá? Então, convido a todos vocês a fazerem parte conosco desse projeto e agradeço muito a atenção e presença de todos aqui. Vitor, você quer falar? Eu não sei nem o que dizer, para ser sincero. São palavras tão bonitas que o que eu posso dizer é que eu faço minhas as palavras da Débora. Agradeço a todos. Peço, por gentileza, que entrem lá no nosso site. O material foi feito com muito carinho para que a gente possa tornar o Brasil um lugar mais seguro, pelo menos do ponto de vista de segurança contra incêndio. Tá certo? Um abraço. Agora a gente está colocando perguntas no chat. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer, né, que a gente vai tentar responder agora aqui em 10 minutos. Se caso a gente não conseguir, a gente vai colocar nas redes sociais a resposta, né? Aqui estão falando que sentiu um pouco da falta de uma apresentação do Vitor e da Débora dentro das palestras, né? Mas a gente vai falar muito, nós vamos fazer bastante aí masterclass, vamos fazer bastante coisa aí, com bastante material e conteúdo aí para a gente estar disseminando para vocês, tá? O que a gente tinha como foco no dia de hoje era justamente apresentar a NFPA, mostrar a importância da NFPA, assim como das normas nacionais, e falar um pouco com os convidados sobre esses temas, tanto da importância da legislação na vida do engenheiro brasileiro, quanto da questão da utilização de novas tecnologias, né, não só no estudo, mas no desenvolvimento de projetos baseados em desempenho. Então, a gente, com certeza, teremos muitas apresentações, palestras, cursos, nessas áreas em outros momentos, viu, gente? Aqui eu tenho uma pergunta. Não, eu tenho uma pergunta. Mas quer complementar? Complementa. Não, só iria complementar o que o Vitor falou, que a intenção é a gente realmente sempre buscar aprimoramento, tá? Buscar o conhecimento. Eu repito constantemente, não confie em ninguém, nem em mim. Procure, leia, aprende. Isso é a melhor maneira de a gente conseguir. Então, vem de encontro o porquê a gente está trazendo aqui a NFPA e apresentando para na falta de normativas ou desatualizações, que às vezes é muito natural. Então, dentro de um processo, procure, vão atrás de recursos
e, novamente, tudo é tecnologia. O Coronel Cajati, representando aí a corporação do Brasil, né, é uma pessoa muito ética, muito profissional, muito estudioso. Então, ele, melhor do que ninguém, para poder estar falando da importância desses estudos e como a gente chega numa norma. Sem falar também aí do Coronel Armani, que ele está presente também, como todos os outros coronéis aí de todos os estados, mas o Coronel Armani, em particular, ele também foi um precursor aí nessa transição de norma, né, que ele começou a utilizar como base os princípios da NFPA. Então, agradeço e meu eterno respeito e consideração pelo senhor. Eu tenho uma pergunta aqui do Rubens Vinícius. Ele fala que, por acaso, através de modelo computacional, já observou que algum parâmetro normativo não é mais adequado, podendo propor alterações? Posso falar? Pode, por favor, eu prefiro. Bem, na verdade, assim, é complicado dizer, porque existem várias pesquisas sendo feitas com simulação computacional, tem vários trabalhos de mestrado e doutorado, tá? Alguns deles questionam algumas questões das normas, tá? Mas o que eu digo é, claro que a simulação computacional, de novo, é uma ferramenta muito poderosa, a gente tem condições de ver muita coisa, analisar muita coisa, só que, às vezes, para a gente ter uma força assim maior, talvez fosse necessário fazer alguns testes e ensaios para poder corroborar aquilo ali. É sempre importante a gente ter a questão da validação, obviamente. O sistema computacional que a gente usa mais, o FDS, ele tem uma validação internacional muito boa, tá? Mas, de novo, necessita, sim, sempre a gente tem que ter em mente os parâmetros que estão sendo utilizados, tem que avaliar bem quais são os parâmetros que foram utilizados para saber se está realmente de acordo com a norma, né? Mas ela pode, às vezes, já houve alguma discussão, muita gente já está trabalhando nisso, né? Mas, às vezes, um só trabalho não deveria ser referência, né? Acho que a gente tem que ter mais desenvolvimento, mais pesquisas, trabalhar com forma diferente, ou seja, ter aquela questão da contraprova com uma boa ciência, né? Quando se publica um artigo, ter lá os revisores e ter o pessoal que tem condições de analisar e verificar se aquilo ali, de fato, é verdade. Não é só porque se publicou, só porque mostrou aquilo ali, a gente tem que ver como foi feito o trabalho e ver se está de acordo para que, sim, aí possa pensar em modificar a norma e pensar em melhorar a normatização. E eu tenho certeza que isso é feito no mundo todo, tá? Principalmente com a questão de realização de testes de ensaio, mas também utilizando a simulação computacional como ferramenta de avaliação. Coronel, vou aproveitar a palavra para complementar, se o senhor me permitir. Vejam só. A NFPA 101 teve uma mudança recente, eu não sei exatamente quando. Aqui no Brasil, quando a gente estuda rotas de fuga, a gente considera o que se tem de unidade de passagem, que seria a largura ombro a ombro, que em alguns estados é 55 centímetros, em outros estados 60 centímetros. E a gente, como a nossa norma, a 9077, é bem antiga e parecia, inclusive, de certa forma, com a 101, com relação a rotas de fuga, a gente estudava que as saídas de emergência elas tinham saltos, como uma escada de larguras, que envolviam exatamente essa distância ombro a ombro, que seria uma fila de pessoas, por onde passam X pessoas no minuto. Aí, numa dessas pesquisas que envolveu também fluidodinâmica computacional, enfim, estudos de saída de emergência, eles perceberam que a origem deste pensamento de que é necessário dar saltos de 60 centímetros na saída de emergência, ela não é real. Com um aumento de poucos centímetros, você pode aumentar muito a eficiência da rota de fuga. Isso já está referenciado na NFPA 101, na 9077 não, mas ela está em atualização agora, há algum tempo já, né? Inclusive foi comentado no chat sobre isso, e a nossa expectativa é que ela seja atualizada o mais rápido possível. Então, sim, a engenharia baseada em desempenho do ponto de vista de segurança contra incêndio vem inferindo modificações em normas técnicas e já é aceito em vários países. Até para complementar aqui o Coronel Negrisolo também, tá? Ele está aqui também presente, ele é um dos estudiosos aí no Brasil também e está à frente do comitê da 9077. E ela está sendo... Eu também conversei um pouco com ele e o Coronel mencionou que está mudando radicalmente, pensando nesse fluxo de pessoas também e analisando as compartimentações
como um conjunto, né? Que antigamente era um percurso e pronto. Hoje não, hoje a gente tem a consideração de um sprinkler, tem a consideração de um outro sistema, um controle de fumaça, que você viabiliza ter um maior percurso e maior segurança para a vida das pessoas que estão naquela edificação. Tá? Obrigada até, Coronel Negrisolo, pela contribuição. Bom, o Coronel Armani está agradecendo o carinho, Débora, consegui aqui acessar a resposta dele, e aqui tem uma pessoa, que é o Luiz Vidal, pedindo para o engenheiro Vitor falar um pouquinho de SHC. Gente, vejam, eu tenho um curso de cálculo de sistema de sprinklers com o SHC, que é uma ferramenta fantástica. Mas eu preciso dizer para vocês que a parte mais simples de um projeto de sprinkler é o cálculo da perda de carga dos sistemas. Quem está preocupado com o SHC tinha que estar preocupado com a elaboração do projeto executivo, das obstruções, da instalação de treliças, inclinação de telhado, entre dezenas de outras informações mais importantes. Mas sim, eu tenho um curso do SHC que vai estar disponível durante o ano na rede de especialistas, viu, pessoal? Aqui eu tenho o Alexandre Rava Campos perguntando, eu fiquei com uma dúvida sobre como foi pensado o funcionamento da rede de especialistas na prática. Você quer responder, Débora? Desculpa, como que é a pergunta? Eu estava distraída. Como foi pensado o funcionamento da rede de especialistas na prática? Na prática, bom, primeiramente a gente vai ter chats, tá? Nós também vamos estar promovendo cursos para o público geral, todo o Brasil, dando também, através disso, para que dessa maneira a gente possa fazer esse projeto ir para frente, tá? E principalmente nos nossos cursos de NFP. Nós trouxemos para cá esse projeto por até eu ter iniciado, e eu vi como abriu assim, o meu raciocínio em relação ao aprendizado com a NFP. Ela é um pouquinho diferente daqui, da nossa cultura brasileira, né? Eles têm uma cultura um pouco diferenciada, que é o quê? Você consultar a norma, você entender a norma. Então, esse é o nosso maior objetivo, você ir atrás, você pesquisar e você saber manusear aquela norma, tá? Então, isto é o intuito. Então, a priori, a gente está viabilizando aí para a corporação um primeiro treinamento, que nós vamos falar posteriormente, tá? Em relação à norma, um curso da NFPA, que a gente está trazendo aqui para o Brasil, e, posteriormente, a gente vai estar dando aí todo o nosso apoio gratuitamente para as corporações, tá? A gente vai continuar esse projeto que eu vinha fazendo de uma maneira voluntária, agora só que de uma maneira mais estruturada e com o apoio aí da Débora, do Vitor, do Anderson, do Coronel Cajati, e também, não só nosso, tá? A gente precisa do apoio de vocês também, tá? Junto aí às associações, que também cada um tem especialista, ninguém é detetor de todo o conhecimento, né? Então, a gente está buscando realmente parcerias aí, e essa rede é justamente para que a gente se junte e um possa complementar o outro e dando suporte para as corporações. Está no mudo, Débora. Eu tenho aqui o Coronel Armani agradecendo a todos nós, né? Muito carinhoso, como sempre. Também agradeço. Coronel Armani, o senhor também vai ajudar, viu, Coronel Armani? O senhor não acha que o senhor vai escapar, não, porque o senhor está aqui na nossa listinha já. No nosso radar. E o Coronel Negrisolo, muito carinho pelo senhor também, Coronel. Eu tenho. O senhor está perguntando da revisão da 90 a 77, está alterando radicalmente os parâmetros, descartando a unidade de passagem. Maravilha, perfeito. O que mais, Débora? Mais alguém? Ativa o microfone. Sim, é que ele desativa sozinho. Vamos lá. Eu acho que... Tem mais perguntas? O Coronel Armani falando que ele gostaria muito que este grupo fosse utilizado para a troca de informações entre os profissionais. As normas requerem muitas vezes interpretações, será muito útil. Sim, sim, isso aí é um dos nossos projetos, tá? Um dos nossos projetos uma coisa a gente vai fazer voluntariamente para a parte de corporações, né? Tudo com embasamento técnicos e tudo mais.
E aí nós vamos ter um chat exclusivo para a corporação e um outro chat para poder a gente também esclarecer dúvidas para todos os profissionais a nível Brasil, tá? Inclusive, até gostaria de agradecer aí a todos os estados que estão presentes. Eu vi rapidamente aí, mas São Paulo, está presente também o pessoal da Bahia, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, Roraima, Amazonas, Sergipe, Bahia, eu já falei, né? Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Goiás. Olha, na verdade, a gente tem todos os estados aqui, viu? E, claro, nosso Distrito Federal também, né? Recife, o pessoal de Recife está aí, Rio Grande do Norte, Paraíba. Muito obrigada a todos aí pelo apoio, tá? Agradeço demais a confiança aí e o apoio de todos vocês em estarem participando, inclusive a meu amigo do México, que está aí também. Muito obrigada, viu, André? Mais. Aqui, só um minutinho. Aqui a gente tem os nossos contatos todos, acessando a rede de especialista, ali também dá para conversar com a gente. E eu queria também, agora, eu, o Vitor e a Débora, né? A gente é um momento muito, muito especial para nós, né? Chega a me arrepiar só de falar. Vou pegar a carona com a Débora, eu realmente fiquei muito comovida, né? Com o projeto, quando ela falou da ideia dela, e a gente conversou, ficamos 2 dias aqui, os 3 trancados numa sala, tentando entender como a gente poderia fazer com que esse sonho virasse realidade. E hoje, então, é um dia muito especial, porque virou realidade, né? E a gente está muito feliz de ter o apoio de todos vocês que estão assistindo, que dedicaram o seu tempo, que a gente sabe o quanto é raro, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente trabalha 50 horas por dia, né? E também a BPP, que nos ajuda sempre, né? A gente como associado na figura da Débora, ao CB24, ao CREA e ao IPEA, que muitos estão apoiando a gente nessa iniciativa. A BSPK, você esqueceu de colocar aí. A BSPK, mil perdões. A BSPK também, vocês não vão escapar. Desculpa, minha culpa. Com a gente e dando o apoio também dentro desse projeto, tá? Exatamente, minha culpa, viu? Não tem, eu vou fazer uma página só da BSPK para me redimir. Então é isso, Coronel Cajati, Anderson, vocês querem encerrar? Eu posso falar só uma coisinha, porque teve uma pergunta qual era o software que a gente utilizou para simulação computacional de incêndio, só para falar, não, da simulação computacional de incêndio, a gente usa o FDS, que é do NIST, tá? Que é um software gratuito, existem ferramentas computacionais que permitem você trabalhar com ele de forma mais fácil, tá? Mas de fato a simulação computacional, o software de simulação computacional não de fuga é outro, é o Pathfinder, mas o de incêndio é o FDS. E só outra coisa que me pediram até para comentar, pessoal, a norma prescritiva, ela é muito importante também, tá? É só para dizer que tem as duas e tem uma forma de você evoluir, mas para que a gente chegue lá na norma baseada em desempenho, a gente tem que ter muito conhecimento sobre segurança contra incêndio. Então, pessoal, norma prescritiva, com certeza, durante muito tempo. De prescrição, né? Exatamente. E principalmente a norma baseada em desempenho em situações fora do normal. Tá? São recursos, exatamente, só para deixar isso bem claro. Tá? No final, agradecer, muito obrigado pelo convite, tá? Excelente noite para todos. Obrigada. Eu não sei se vocês poderiam abrir a câmera, liberar a câmera do pessoal aí, só para a gente olhar um pouquinho para todo mundo e poder agradecer aí, que como muitas pessoas que estão online, então fica difícil às vezes a gente liberar todas as câmeras, né? Débora, você pode fazer a liberação? E para a de compartilhar a tela, né? Débora, tá sem som. Só se tiver alguma ferramenta para liberar automaticamente todo mundo, né? Tem. Só um minuto. Deixa eu só tirar aqui, eu já vou liberar todo mundo. Deixa eu aproveitar aqui e dizer que, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vi que tiveram algumas perguntas ali com relação a uma ferramenta nova da NFPA, que é Link, que se chama Link. Eu coloquei exatamente o link lá para que possa acessar algumas informações e que, se vocês precisarem de outras informações sobre outros assuntos, eu já passei meus contatos, vocês podem ficar
à vontade para entrar em contato comigo. Um abraço aí e sucesso, hein? Gente, muito Obrigado. obrigada Estão novamente, tá? entrando, as pessoas estão entrando todas aqui. Ó. E novamente aí o que a gente gostaria muito é de apoio de todo mundo e que todo mundo, na verdade, é uma experiência de vida, né? Que a gente aprende todos os dias aí. O Anderson me incentivou muito aí atrás desse conhecimento. A NFP e os cursos dela me abriu muito assim, o modo de pensar e interpretar juntamente aí com os ensaios até aí do Coronel Cajati, que eu vivo olhando e tentando aprender um pouco. Mas é sensacional e espero poder aí contar com vocês aí, que todo mundo mantenha essa conexão através da rede especialista, para que a gente possa atuar em todas as áreas, tá? E de uma maneira elevar o nível do Brasil inteiro, não somente de um profissional ou outro. A gente quer poder sair de casa, entrar dentro de uma edificação segura, somos nossos familiares. Então, o sistema de prevenção e combate a incêndio é uma coisa muito séria, tá bom? Conto com todos vocês aí, para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. Uma boa noite para todo mundo e a gente vai se comunicando através das redes sociais. Exatamente. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, boa gente. Noite. E entrem Até no mais. nosso site lá. Aproveitem. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Valeu. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite, parabéns. Boa Boa noite a todos aí. Boa noite. Ô, Coronel, obrigada. Abraço, Cajati. Nossa, Débora. As Déboras. Né? Valeu, Negrinho, valeu. Armani, Coronel Armani, bom vê-los. Tchau. Boa noite a todos, fiquem todos bem aí. Um abraço, Anderson, Débora, todos vocês aí, parabéns pela iniciativa. Valeu, Arnaldo. Um abraço para você. Boa noite, parabéns pela iniciativa, viu? Muito bom. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Coronel Edson. Ô, Coronel Edson. Angola. Obrigada, Coronel. Boa noite, Coronel. Até mais. Boa noite, Olga. Boa noite. Nos encontramos, hein? Tá vendo? Com certeza. Boa noite às Déboras, boa noite a todos aí. Parabéns pela iniciativa. Foi muito legal. Parabéns para vocês. Muito obrigada. É porque não tem clareza com a gente.